Ok, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Nessa aula nós vamos explorar mais um pouquinho dos conceitos de corrente e resistência. Esse é o meu plano de aula e, como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de determinar a energia nos circuitos elétricos, equação do gerador e o resistor equivalente de uma associação de resistores. Eu gostaria de falar na introdução dessas aulas um pouquinho da aplicação daquilo que nós vamos estudar. A potência, por exemplo, é importante de ser conhecida e bem entendida, né? Porque quando vai se adquirir um aparelho eletrodoméstico, é importante se você decidir se você vai querer desempenho, eficiência energética, né? Ou força bruta, né? Então, conhecer o conceito de potência é importante para isso. Determinar a resistência equivalente é útil para se simplificar sistemas complexos, como ocorre, por exemplo, em circuitos eletrônicos de equipamentos como aparelhos celulares, computadores, dentre outros. Às vezes é útil utilizar um resistor equivalente para simplificar um sistema e tratá-lo de maneira mais fácil, né? Então tem a imagem de um circuito eletrônico complexo que pode aparecer aí em sistemas eletrônicos, né? E aí é importante saber simplificar esses sistemas. E o conceito de resistência equivalente ajuda a fazer isso. Bom, então a gente vai começar a falar sobre energia em circuitos elétricos e nós vamos começar determinando uma expressão aí para variação de energia de uma carga que vai se movimentar de uma região de um potencial A para um potencial B. Então, isso está representado aqui nesse diagrama esquemático, em que um cilindro condutor vai ser atravessado, né, por um elemento infinitesimal de carga dQ, representado aqui por um cilindro de cor azul. Então, está aí a ampliação do diagrama esquemático que a gente vai usar para tratar essa parte aí da aula. Então, a gente vai considerar que um elemento infinitesimal de carga positivo dQ está numa região de um potencial V índice A e vai sofrer ação aí de um campo elétrico que vai produzir nesse elemento infinitesimal de carga uma força que vai fazer com que ele se desloque até uma região de potencial VB, conforme está ilustrado aí na figura. Então, o que vocês estão vendo agora na tela é o diagrama ampliado, que ilustra, né, o elemento infinitesimal de carga dQ, na posição em que o potencial é um potencial V índice B, depois ele ter sofrido então a ação da força elétrica em decorrência aí da presença desse campo elétrico nessa região. Então, se a gente considerar aí um intervalo de tempo infinitesimal dt, a variação de energia infinitesimal du vai ser o produto, por definição, do elemento infinitesimal de carga pela variação de potencial. Ou, em outras palavras, essa diferença de energia infinitesimal vai ser o produto dQ ΔV. Mas, como a gente sempre tem a liberdade de determinar o potencial em uma posição arbitrária, a gente pode considerar que o potencial na posição A é nulo. E se for assim, a diferença de potencial até a posição B vai ser o próprio potencial EB, que a gente vai renomear por V. Logo, essa variação infinitesimal de energia vai ser o produto dQ vezes V. E se a gente dividir ambos os membros dessa igualdade pelo elemento infinitesimal de tempo dt, é uma boa aproximação considerar que esse membro à esquerda vai ser a derivada da energia em relação ao tempo, que é a própria potência, e esse outro termo aqui vai ser exatamente a derivada da corrente em função do tempo, que é o que nós denominamos de corrente. Então, em circuitos como esses, a potência pode ser determinada pelo produto da corrente, pelo potencial mais alto aí, em relação ao potencial nulo. A interpretação dessa expressão é que ela é energia dissipada nos circuitos por unidade de tempo. E ela pode ser reformulada através de duas outras expressões que vão ser usadas em contextos bem específicos, né? Então, se a gente for considerar aqui que a queda de potencial nesse trecho aí é o produto da corrente pela resistência, então, se a gente substituir isso na expressão P igual a I vezes V,
podemos obter que a potência é o quadrado da corrente vezes a resistência, que pode ser utilizado no caso em que a corrente vai se manter inalterada, ou que a potência é o quadrado da tensão pela resistência nos casos em que a tensão vai se manter constante. A unidade de medida da potência é o watt, que é abreviada ou denotada pela letra W maiúscula, né? Essa unidade de medida foi assim designada em homenagem a James Watt, que foi um grande pesquisador do conceito de energia. E a gente define então o watt como sendo a razão entre 1 joule por segundo. Então vamos ver um exemplo desse conceito aí. Vamos considerar que um fio condutor tem uma resistência de 5 ohms e conduz uma corrente de 3 amperes durante 6 segundos. Qual vai ser a potência fornecida ao fio? Qual a energia térmica vai ser gerada? Então, vamos começar resolvendo o problema aplicando a definição de potência, multiplicando então a corrente pela queda de potencial nesse trecho aí do circuito, né? Então, para a gente conseguir determinar essa queda, a gente vai usar que ela vai ser o produto da resistência pela corrente, então vai ser 5 ohms vezes 3 amperes, 15 volts. Se for assim, então a potência fornecida a esse circuito vai ser de 45 watts. A energia térmica gerada pode ser determinada a partir da potência do intervalo de tempo considerado, né? Então, se a gente pensar aí que a potência é a taxa de variação da energia em relação ao tempo, e considerar que essa energia vai ser dissipada sob a forma de calor, então ela vai ser a integração da potência nesse intervalo de tempo, mas sendo a potência constante, ela vai sair da integração, e aí a gente só precisa multiplicar a potência pelo tempo, né? Então, fazendo o produto aí da potência pelo tempo, a gente encontra que essa energia dissipada é de 270 joules. Então, esse vai ser aí essa vai ser a energia dissipada sob a forma de calor nesse fio condutor. Então agora a gente vai tratar do seguinte assunto: fontes de força eletromotriz e baterias, né? Então eu gostaria de começar falando sobre qual que é a função desses dispositivos. Então, para estabelecer uma corrente estacionária em um circuito, é preciso que haja uma fonte de energia elétrica capaz de prover isso, né? E os dispositivos que são responsáveis por isso são chamados de fontes de FEM, fontes de força eletromotriz. São eles geradores, pilhas, baterias, a própria rede elétrica doméstica pode funcionar como uma fonte de FEM, mas esses são então os elementos capazes de manter uma corrente estacionária em um circuito. Então tá aí, baterias, fontes de bancada, pilhas, são todos esses dispositivos são então fontes de FEM. Uma fonte de FEM é caracterizada pela sua força eletromotriz, representada aí pelo símbolo epsilon, né? Esse termo foi cunhado de maneira inapropriada porque se pensava, né, quando do início do estudo desses dispositivos, que ele produzia uma força no circuito, mas com o passar das investigações percebeu-se que, na verdade, essa quantidade era um trabalho realizado por carga, ou seja, era um potencial. Então, era uma energia por carga incrementada às partículas, né, que porventura atravessassem os terminais desse dispositivo. Então, como é um potencial, sua unidade de medida é o volt, representada aí pelo símbolo V. Uma fonte é considerada ideal quando a sua FEM independe da corrente, tá? Então, está representado aí uma FEM ideal, uma fonte de FEM ideal, que estabelece uma corrente estacionária aí num circuito no qual tem uma resistência R presente, né? Nós vamos então tecer considerações a respeito aí de corrente e potência nesse circuito. A corrente a gente pode determinar considerando que os pontos A e B estão em curto, então não há diferença de potencial entre eles, assim como também não há diferença de potencial entre os pontos C e D. Decorre disso que a diferença de potencial VA menos VD vai ter que ser igual à diferença de potencial entre VB e VC. Se for assim, né, essa diferença de potencial aqui entre os terminais, entre os pontos A e B, vai ser igual à diferença de potencial entre os terminais da bateria ou da fonte de FEM, porque esses pontos aqui, né, esse terminal e esse ponto A estão em curto, então estão no mesmo potencial, e esse
ponto e esse terminal também estão em curto, então estão no mesmo potencial. Então, essa diferença de potencial aqui vai ser exatamente a diferença de potencial que existe entre os terminais da fonte de FEM, que é a sua FEM epsilon, né? Já no outro trecho, a diferença de potencial aqui que vai ser experimentada pelas cargas, vai ser o produto da corrente pela resistência, R vezes I. Decorre disso, então, que todo o trabalho por carga realizado aí na FEM vai ser dissipado na resistência. Essa FEM vai ser igual ao produto da resistência pela corrente, o que permite a gente concluir que a corrente vai ser a FEM pela resistência. Para determinar a potência, vamos considerar inicialmente que o ganho de energia de uma carga que atravessa os terminais aí de uma fonte de FEM vai ser dado pelo produto dessas intensidade, né, desse elemento infinitesimal de carga pela FEM da bateria. Então, dQ vezes epsilon. Se for assim, a gente pode fazer uma aproximação aí da derivada através da divisão de ambos os membros dessa igualdade pelo elemento infinitesimal de tempo dt. Considerando então isso uma aproximação da derivada da energia em relação ao tempo, o membro à esquerda vai gerar a potência do sistema e considerando que isso vai produzir no membro à direita, né, o produto da FEM pela derivada, pela taxa de variação da carga em relação ao tempo, então no membro à esquerda isso vai ser o produto da corrente pela pela FEM. Então a potência numa fonte ideal é dada simplesmente pelo produto da corrente pela FEM dessa fonte. Existe uma analogia mecânica muito intuitiva que produz uma boa compreensão do funcionamento de uma fonte de FEM, né? O que ela produz, né? Um circuito. E está ilustrada aí nessa figurinha que representa mãos que vão pegar essas bolinhas de gude, que por sua vez representam aí as partículas, as cargas móveis, né, que vão produzir a corrente no sistema. Essa mão então vai representar a ação da fonte de FEM. Ela vai pegar uma bolinha de gude que está numa região mais baixa dessa rampa, ou seja, está com uma energia potencial mais baixa, e vai elevar essa energia potencial aí, inserindo ela na região mais alta da rampa. É exatamente o que uma fonte de FEM faz, né? Quando uma partícula atravessa os terminais de uma bateria, no sentido do negativo para o positivo, claro, elas vão experimentar um ganho de potencial, assim como essas bolinhas de gude, devido à ação das mãos, vão experimentar aqui um ganho de energia potencial gravitacional. Então existe uma analogia mecânica entre a ação das duas, dos dois agentes externos aí. A mão estaria representando a fonte de FEM. Já a rampa, né, representa aí o circuito, e esses pregos que estão fincados aí na rampa vão representar, de certa forma, a resistência. Perceba que à medida que essas bolinhas de gude vão descendo a rampa, elas vão colidindo com esses pregos. Isso vai fazer com que uma parcela dessa energia potencial que elas ganharam pela ação das mãos vá se perdendo ao longo da trajetória. Assim também funciona a resistência no circuito, né? Quando as partículas livres, as cargas livres que formam a corrente vão atravessar a região onde tem uma alta resistência, as colisões dessas partículas com as partículas que formam o dispositivo chamado de resistor vai produzir aí uma diminuição da energia potencial, do potencial, né, que essas partículas adquiriram ao atravessar os terminais da fonte de FEM. Então essa é uma analogia mecânica que nos permite entender um pouquinho melhor como é que funciona um circuito elétrico. As mãos vão agir como a fonte de FEM, vão produzir aí um ganho de potencial, né, nas partículas livres. Os pregos representam aí uma espécie de resistência ao movimento das partículas, então vão fazer o papel aí da resistência do resistor do circuito. Agora nós vamos considerar o caso em que há uma fonte real no circuito. Dessa vez, a diferença de potencial entre os terminais da bateria vai ser diferente da força eletromotriz. Quanto maior for a corrente a atravessar essa fonte de FEM, tanto maior vai ser a diferença de potencial mensurada. Isso indica que há uma resistência interna nesse dispositivo dessa vez. Está representado aí nesse diagrama, né, em que
pode-se visualizar aqui é uma espécie de fonte de FEM ideal e uma resistência interna. Isso explicaria por que quanto maior for a corrente a atravessar essa fonte, tanto maior vai ser a diferença de potencial mensurada entre os terminais externos aí da bateria, né? Uma vez que a queda de potencial no resistor vai ser dada pelo produto da resistência pela corrente. Então, quanto maior for a corrente, maior vai ser a queda de potencial aqui. Então, tanto maior vai ser a redução na FEM ideal do sistema, né? Isso explicaria, então, por que a diferença de potencial é diferente da FEM, da fonte desse sistema aí. Então, é uma visão ampliada do diagrama esquemático. Isso aqui seria a FEM ideal dessa bateria, né, dessa fonte de FEM. E esse aqui seria o diagrama esquemático da FEM real, né, com a resistência interna, que vai acabar diminuindo um pouquinho a FEM desse sistema. Então agora a gente vai determinar a corrente numa fonte de FEM real e para isso nós vamos precisar desse diagrama esquemático aí. Eu vou destacar então que dois pontos em especial aí, ponto A e o ponto B, né? Entre A e B tem a fonte de FEM, que tem uma FEM de epsilon e uma resistência interna de R minúsculo, e aí essa fonte alimenta um circuito no qual está presente uma resistência um resistor de resistência R maiúsculo, né? Bom, se a gente considerar então só o trecho AB, então o potencial em A vai ser o potencial em B, mais o ganho de potencial produzido aí na fonte de FEM, epsilon, né? Menos a queda de potencial que vai ocorrer aí na resistência interna. Então, o potencial em B, o potencial em A vai ser o potencial em B, mais epsilon menos R vezes I, ou seja, essa diferença de potencial entre A e B é epsilon menos RI. Perceba que essa aqui é chamada equação do gerador, tá? Depois eu vou exibir um gráfico sobre ela. VA e VB estão em curto com os terminais do resistor de resistência R. Então, essa queda de potencial aqui também é a queda de potencial que ocorre aqui nessa resistência nesse resistor de resistência R maiúsculo. Então, ela também é a resistência R maiúsculo vezes a corrente que vai atravessar o sistema. Então, ela também é R vezes I. E a gente iguala ambas as duas equações, né? Conclui-se disso que a corrente vai ser a razão entre a FEM, epsilon e a soma das resistências externa e interna do circuito. Essa então vai ser a resistência desse circuito simples. Desculpa, essa vai ser a corrente desse circuito simples aí. Então, pessoal, esse é o gráfico da tensão contra a corrente quando se considera uma fonte real de força eletromotriz. Vou ampliar aqui nessa tela. Perceba que a diferença de potencial entre os terminais da bateria vai caindo conforme a corrente vai se intensificando, né? O que nos remete a considerar um teste de baterias. A bateria deve ser testada não para correntes baixas, onde a diferença de potencial vai ser naturalmente próxima da FEM, mas para correntes altas. Então, se você quiser testar a bateria do seu carro, por exemplo, interessante seria fazê-lo quando você for dar partida, onde a corrente que vai estar presente aí nesse caso vai ser bem alta, bem elevada, e aí dá para perceber se essa diferença de potencial for muito menor do que a FEM, essa bateria está com alguma irregularidade, né? Então tá aí uma aplicação dessa equação do gerador e do gráfico da diferença de potencial, né? Da chamada curva de potência do gerador. Então vamos ver um exemplo aí só para aplicar esses conceitos que a gente acabou de ver. Vamos considerar que uma bateria real está num sistema em que um resistor de 11 ohms é conectado aos seus terminais. Ela tem uma FEM de 6 volts, né? E uma resistência interna de 1 ohm. A gente vai determinar a corrente, a tensão, a potência fornecida pela fonte, a potência fornecida ao resistor externo e a potência dissipada pela resistência interna. E ainda vamos responder que se essa bateria for de 150 Ah, qual vai ser a energia nela armazenada, né? Então a gente já pode aplicar aí de pronto aí a expressão já determinada para encontrar o valor da corrente. Substituindo esses valores a gente encontra 1000 ampere. A diferença de potencial entre os terminais da bateria pode ser calculada pela diferença entre a FEM da sua fonte, né, menos o produto da resistência pela corrente, resistência interna pela corrente. Então, substituindo esses valores, a gente encontra aí 5,5 volts, né?
Se a gente quiser encontrar a potência fornecida pela fonte, a gente vai ter que multiplicar essa DDP entre seus terminais pela corrente produzida. Então a gente vai encontrar aí 3 watts, né, para substituir os valores. Para encontrar a potência dissipada na resistência externa, né, a gente pode multiplicar essa DDP pela corrente, que é justamente a DDP que vai ficar entre os terminais desse resistor e a corrente que vai atravessar, né? Então, substituindo seus valores, fazendo o produto, a gente encontra aí 2,75 watts. Já na resistência interna, a gente pode usar o quadrado da corrente pela resistência, para mudar um pouco, né? Substituindo esses parâmetros, a gente encontra aí 0,25 watts. E por fim, para encontrar a energia disponibilizada pela fonte, a gente multiplica a carga total que ela armazena pela sua FEM. Então, substituindo seus valores aí e realizando-se uma conversão de unidades pela regra da cadeia, né, da conversão em cadeia, a gente encontra, após a substituição dos parâmetros, 3,24 MJ. Então é só para a gente aplicar aí os conceitos que a gente acabou de ver, né? Vamos ver mais um exemplo então. Vamos considerar como maximizar a potência dissipada no resistor externo acoplado a uma fonte de FEM real, considerando que ela tem uma FEM epsilon, né, e que a resistência interna tem um valor R a ser determinado. Bom, a gente pode resolver esse problema encontrando uma expressão que relaciona a potência com a resistência externa, derivá-la, igualar a zero e resolver para E. Então a gente vai usar para a potência essa expressão aí, que é o produto do quadrado da corrente pela resistência. Por quê? Porque essa corrente a gente já determinou em função da resistência externa R, né? Ela é epsilon sobre a soma das duas resistências. Então, seu quadrado vai aparecer como está expresso aí. Bom, aí o que a gente tem que fazer é derivar, né? Igualar essa derivada a zero. E aí, essa derivada, essa expressão, né, só pode ser nula se o numerador for nulo, né? Então, disso nós vamos concluir essa igualdade. E aí perceba que a gente pode cancelar esse fator, que vai produzir, aliás, esses dois fatores, né? Epsilon quadrado e R mais R. E isso vai produzir, então, essa expressão, que vai permitir concluir que, para maximizar a potência, essa resistência externa tem que ser igual à resistência interna da bateria, né? Então agora, como a gente vai falar sobre associação de resistores, vou recordar aí com vocês o conceito de dispositivo equivalente, no nosso caso aqui, resistor equivalente, né? Então, um resistor dito equivalente será capaz de operar com uma associação que ele vai substituir, ou seja, se ele for sujeito ao mesmo DDP, vai deixar passar a mesma corrente. Então, a mesma corrente vai atravessar a fonte de FEM, tá? Vamos começar falando sobre a associação em série, que é mais simples. A gente vai considerar, então, recordando a nossa aula lá sobre associação de dispositivos eletrônicos, né? Que dois ou mais dispositivos quaisquer estão associados em série se são percorridos pela mesma corrente. O que vai acontecer com esses dois resistores aqui quando eles forem alimentados, né? A corrente que passar por esse resistor vai acabar passando por esse aqui, uma vez que esses dois terminais vão estar numa mesma linha do protoboard, que na verdade uma equipotencial, né? Então esses dois terminais aqui estão em curto, então a corrente que passa por aqui vai passar pelo outro, né? Aí a figurinha ampliada. Bom, o diagrama esquemático que ilustra isso aí está exibido aí na tela. E o resistor equivalente vai ser então um resistor capaz de substituir esses dois resistores. Então, se ele for colocado aí na mesma fonte de FEM, a mesma corrente vai passar por ela, né? Ela vai produzir a mesma corrente, no caso. E como o resistor equivalente deve substituir essa associação, então, sujeito ao mesmo DDP, ele deve permitir a passagem da mesma corrente. E aí, se essa DDP aplicada pela fonte de FEM for V, né, a corrente no circuito original pode ser determinada por essa expressão aí, que nada mais é que uma equação aí de conservação de energia, né? A energia por carga gerada na fonte de FEM vai ser dissipada nos dois resistores, né? Então, esse aumento de potencial produzido aí entre os terminais da bateria vai cair dessa quantidade no primeiro resistor e cair da outra quantidade no segundo resistor. Bom, isso permite que seja feita aí uma
simplificação, né, matemática, né? A gente pode fatorar essa é a expressão que estava buscando. A gente pode fatorar essa expressão colocando-se a corrente em evidência e aí fica fácil, né? Essa corrente então vai ser a FEM aí, dividida pela soma dos resistores. Agora a gente vai inserir isso na equação aí que envolve o resistor equivalente. Vamos colocar essa corrente aí. Perceba que quando a gente fizer isso, a FEM pode ser cancelada, né? Vai sobrar essa igualdade, da qual a gente pode concluir que a resistência equivalente, nesse caso, é a soma das duas resistências. Então, você mesmo poderia chegar a essa conclusão, só desenhar aí, aplicar as mesmas considerações, você poderia concluir que a resistência equivalente, no caso em que mais resistores estivessem associados em série, seria a soma de todos eles. Aqui tem uma conclusão importante que eu acho que vale a pena de destacar, né? A resistência equivalente, quando se associa a resistores em série, é maior que qualquer uma das duas resistências. Aliás, vai ser a soma de todas elas, né? Então, pode-se esperar que, se você for considerar, né, essa resistência equivalente, comparar essa resistência equivalente com cada uma das resistências que está sendo substituída, essa resistência equivalente aí é maior. Agora a gente vai tratar a determinação da resistência equivalente no caso em que resistores estão associados em paralelo. Então vamos começar lembrando que dois ou mais resistores ou qualquer outro dispositivo eletrônico considerado vai estar em paralelo se estiverem sujeitos à mesma corrente. Então, se os seus terminais estiverem todos em curto, que é o que vai acontecer aqui nesse sistema. Vejam que os terminais desses dois resistores estão em curto porque eles estão na mesma linha do protoboard, que é uma potencial, né? O potencial que tiver nesse terminal vai estar nesse, e o potencial que tiver nesse terminal vai estar nesse. Então, nesse caso, os dois resistores, os dois dispositivos vão estar, os dois elementos do circuito vão estar sujeitos à mesma diferença de potencial. Então, eles estão em paralelo. Esse é o diagrama esquemático que ilustra essa situação, né? E a gente vai, então, buscar um resistor equivalente para essa associação. Então, se ele for sujeito ao mesmo DDP, ele vai deixar passar a mesma corrente, ou a mesma corrente vai passar pela fonte de FEM, né? Esse é o diagrama esquemático agora com um resistor equivalente. Então, sujeito ao mesmo FEM, né? Por essa FEM vai passar a mesma corrente. Nós vamos precisar aqui de uma informação adicional, que é chamada de primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós. Depois a gente vai tratar essa primeira lei de maneira mais detalhada, mas por hora basta saber que um nó é um ponto do circuito em que a corrente vai ser ramificada, tá? Como acontece aqui, ó. Então, aqui essa corrente vai passar por dois ramos distintos, então esse ponto é considerado um nó. Quando isso acontece, pela conservação da carga, a corrente que entra no nó, que é essa corrente aqui, vai ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então a corrente que entra vai ser igual à corrente que sai. Então a corrente I vai ser igual às correntes I1 mais I2. E nós vamos precisar também de uma outra relação, tá? Os terminais dos resistores R1 e R2 estão em curto. E também eles estão em curto com os terminais da bateria. Então a FEM da bateria vai estar presente em cada um dos dois resistores, né? E disso a gente pode concluir então que as correntes vão ser como estão expressas aí na tela. E agora sim, agora a gente vai ser capaz de concluir, né? Da condição de resistência equivalente, pode-se deduzir o resultado que a gente está querendo. Então, como a fonte de FEM vai ser a resistência equivalente vezes a corrente, vai atravessar o sistema. Se a gente aplicar a lei dos nós, né, equação 1, essa corrente aí pode ser reexpressa como a soma das duas correntes, e aí usando aqueles resultados que a gente deduziu aqui, a gente pode concluir que a resistência, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das duas resistências presentes no sistema. Tá? Então essa aqui é a forma da resistência equivalente, né? Uma expressão para determinar a resistência equivalente, eu vou tratá-la com mais detalhe mais adiante, né? Mas a gente pode generalizar essa equação, se você quiser, você pode fazer isso, só desenhar um circuito com mais resistores em paralelo, você deve ser capaz de concluir que o inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos dessas resistências aí. Então, como eu havia comentado, naquele caso aqui, ó, de dois resistores, a gente pode
realizar essa soma e inverter para encontrar a resistência equivalente. Vai ser dada por essa expressão aí. Tá? Produto dos dois resistores dividido pela soma dos dois. Aqui tem uma informação importante. Nós vamos chegar a uma conclusão aqui que eu acho que vale a pena de destacar. Olha, você deve concordar comigo que a resistência R2 deve ter um valor menor que a soma das duas resistências, já que as resistências são sempre positivas, né? E aí é uma propriedade da matemática que, se nós dividirmos ambos os membros dessa desigualdade pelo mesmo número positivo, então ela vai se manter. Então, dividindo ambos os membros aí pela soma dos dois resistores, a gente vai chegar a essa conclusão. E agora, também é uma propriedade matemática que, se eu multiplicar essa desigualdade por um número positivo, a desigualdade vai se manter. Então, vamos multiplicarmos os membros aí por R1, e aí a gente vai chegar nessa conclusão aqui que eu queria mostrar. A resistência equivalente é menor que a resistência R1. Da mesma maneira, a gente poderia concluir que ela é menor que a resistência R2. E também é possível generalizar esse resultado se a gente estiver considerando mais resistores. Qual que é a moral da história? Quando se associa resistores em paralelo, a resistência equivalente fica menor que qualquer uma das resistências da associação. Pessoal, então vamos ver um último exemplo aí para a gente concluir essa aula. Nós vamos exibir aí na figura 1 a seguir um circuito. Nós vamos considerar primeiramente uma condição em que a chave 1 está aberta e a chave 2 está fechada para determinar a resistência equivalente no circuito, a corrente total na fonte de FEM, a queda de potencial entre os terminais de cada resistor, a corrente que passa por cada resistor, e depois a gente vai considerar a chave S1 fechada e a chave S2 aberta, mantendo-se S1 fechada, para determinar a queda de potencial no resistor de 2 ohms e entre os terminais da chave S2. Então está aí o diagrama esquemático do exemplo, agora ampliado, né? Seria interessante que você tentasse fazer sozinho esse exercício, pausasse o vídeo, tentasse resolvê-lo, né? Mas, para a gente concluir aqui, vamos considerar primeiro aí o caso que a chave S1 está aberta e S2 está fechada. Nesse caso, sendo aqui, né, uma chave aberta e aqui uma chave fechada, nós teremos esses dois resistores em paralelo em série com esse resistor de 2 ohms, né? Então os resistores de 12 e 6 ohms estão em paralelo e o resistor de 2 ohms vai estar em série com o equivalente de 12 e do de 6. A resistência equivalente do sistema tem que ser feita em duas etapas. Primeiro a gente vai fazer a resistência equivalente dos dois resistores que estão em paralelo, produto pela soma, né? Vai dar 4 ohms. Depois a resistência equivalente vai ser a soma desse com o outro resistor de 2 ohms, então um resistor de 6 ohms. Com isso a gente determina a resistência equivalente e aí já estamos em condições de determinar a corrente que passa pela bateria, resolvendo essa equação aqui para a corrente, né, e substituindo os parâmetros, a gente encontra que essa corrente vai ser de 3 amperes. Para determinar a queda de potencial no resistor de 2 ohms, a gente pode usar essa relação, que às vezes chamada de lei de Ohm, mas não é, né? Tem que se tomar esse cuidado aí. Essa aqui não é a lei de Ohm, a lei de Ohm diz respeito à resistência sem variante frente a uma mudança no potencial e na corrente, né? Aliás, uma mudança na corrente. Bom, mas substituindo esses parâmetros, a gente encontra que essa queda de potencial para o resistor de 2 ohms é de 6 volts. Já para calcular a queda de potencial aos resistores de 6 e 12 ohms, a gente pode usar a resistência equivalente dentre esses dois, né? E essa relação aqui que seria a queda de potencial nesse resistor equivalente. Bom, realizando-se o produto, nós vamos encontrar uma queda de 12 volts, né? Corrente no resistor de 6 ohms. De novo, nós podemos usar a relação aí da queda de potencial no resistor. Resolver essa equação para a corrente. Substituir os parâmetros para encontrar 2 amperes. No de 12, mesma expressão, né? Vamos encontrar então 1 ampere. Agora a gente vai considerar a chave S2 aberta e S1 fechada. Perceba que nesse caso, vamos voltar aqui ao diagrama esquemático, S1
fechada e S2 aberta, vai matar essa resistência aqui de 2 ohms, né? Porque aqui vai aparecer um curto, né? Então não vai haver uma passagem de corrente, nem uma queda de potencial no resistor de 2 ohms, tá? Bom, então isso já permite a gente concluir que nessa condição a corrente no resistor de 2 ohms é nula, tá? Chave S2 aberta e S1 fechada, vai fazer o curto lá no resistor de 2 ohms, ali não vai haver mais queda de potencial, né? E vai aparecer dessa vez uma interrupção na corrente no resistor de, vamos voltar aqui para o diagrama, 6 ohms. Então vai ser interrompida a corrente aqui no resistor 6 ohms. Isso vai tornar esse trecho aqui, né, esse ramo, uma equipotencial com esse ponto aqui, né? E aí, se a gente quiser saber qual que é a diferença de potencial entre as chaves, entre os terminais da chave S2, basta calcular a diferença de potencial dado esse curto entre os terminais da resistência de 12 ohms, né? Veja que esse ponto aqui vai estar em curto com esse ponto aqui e esse ponto aqui, né, vai estar em curto com esse. Então a queda de potencial da chave S2 vai ser a queda de potencial do resistor de 12 ohms, né? E mais, né? Como aqui vai estar fechado, você vai dar um curto aqui, não vai haver queda de potencial nesse resistor de 12 ohms, né? Então perceba que esse ponto aqui vai estar em curto com esse. E esse ponto aqui vai estar em curto com esse. Então a queda de potencial no resistor de 12 ohms vai ser exatamente de 18 volts. Então a queda de potencial entre os terminais da chave S2 vai ser de 18 volts. Certo? Acho que com isso a gente já pode encerrar essa aula. Deixa eu só exibir, né? Então com isso a gente pode encerrar essa aula. Fiquem atentos aí ao Moodle. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.